Estou bem no alto do cemitério, dá para ter uma visão geral aqui da Ilha do Governador, no fundo do bairro Cacuia, e aqui estão as covas rasas das criancinhas. Vejam só que tem uma cova aberta, aqui bem do ladinho tem a sepultura de uma criança também, uma menina, não tem a data, o nome, mas deve ser da década de 80. E esse também uma criança, a Ivone, o bebezinho que nasceu e faleceu em 1953. Viveu 5 meses. Do ladinho a sepultura de um menino, provavelmente um menino. Dá para imaginar pelos carrinhos. Esses carrinhos que a família provavelmente deixou como forma de carinho para ele. Bem, essas cruzes brancas não devem ser novidade para pessoas de cidade grande. Mas como eu moro numa cidade pequena, então isso para mim realmente impacta bastante. São covas rasas. A pessoa fica sepultada durante 3 anos e alguns meses, a fim de que o corpo faça a sua decomposição. Depois desse tempo, os ossos são retirados da cova, levados para um ossário, caso a família não reivindique, e a cova fica pronta para um próximo sepultamento. Aqui ao fundo nós podemos ver um funcionário carregando um saco preto contendo os ossos, que vão ser colocados nesse ossário e depois incinerados. Mas isso é assunto para um próximo vídeo que eu estou preparando. Em frente às covas rasas das crianças, no mesmo corredor do outro lado, ficam então os jazigos perpétuos. Vocês conseguem ouvir ao fundo também a trilha musical de uma cidade grande, som de ambulância e buzina. E aqui está a sepultura de um casal. Muito bonita essa foto, é uma noiva. Ela se chama Leda e ele Edno. Não tem o sobrenome deles, então não consegui maiores informações. Mas o Edno, ele nasceu em 1922 e faleceu em 1966, com 44 anos. E a sua linda noiva, sua esposa, viveu bastante tempo, 81 anos. Então ela viveu mais 39 anos depois da morte do seu marido Edno. Como é um jazigo perpétuo, tem vários familiares aqui sepultados. Aqui está o Aristóteles Guarabira, que faleceu em 92 com 74 anos. Pena que essas lápides já estão um pouco apagadas, mas ainda é possível ver aqui o nome da menina, a Vanessa Cristina Marques dos Santos, que nasceu em 1988 e faleceu em 1998. Então a menina viveu 10 anos. Essa é a sepultura de um marinheiro, Alberto Silva Bittencourt. Nasceu em 1891 e faleceu em 1964. Viveu 73 anos. O Alberto era casado e teve 5 filhos. A sua esposa se chamava Maria. Ele faleceu na Praia da Pitangueira, Ilha do Governador, onde morava. Nasceu na Guanabara, aqui também no Rio de Janeiro. Segundo o documento que eu vi de sua morte, ele sofreu um colapso cardíaco devido a um carcinoma broncopulmonar. E sua profissão constava como marítimo aposentado. São crianças, são marinheiros, são noivos. Aqui está uma noiva, Aline. Há pessoas que surgem em nossas vidas de passagem, por acaso e por algum motivo. Às vezes não ficam, nos deixam marcas que lembraremos por toda a nossa caminhada aqui na Terra. Aprendemos a amar, a respeitar e aprendemos simples gestos que valem por uma vida inteira. Tem um site de luta contra o câncer. Essa luta com certeza então a Aline deve ter enfrentado. Bem em frente ao túmulo da Aline tem esse túmulo muito antigo. Ele já não tem mais as inscrições na lápide, mas é possível ver as fotos. Esse senhor da gravata parece ser o mais atual, o último a falecer. Depois tem esse moço de chapéu, que deve ser o mais antigo de todos. Mas este rapaz de gravata que talvez seja irmão. Esses 3 homens com certeza têm uma ligação, podem ser pai. Talvez até a foto mais antiga seja de pai, avô, filho, quem sabe. Com certeza é uma família. Esse é um túmulo realmente muito antigo. É do Manuel Luiz Alexandre Ribeiro, que nasceu no ano de 1845 e faleceu em 1923, com 78 anos. Está escrito na sua lápide: aqui a família serviu a pátria, protegeu os pobres
homenagem de seus descendentes. O Manuel foi casado com a dona Leonor e teve pelo menos 8 filhos. Era morador da Ilha do Governador e aqui também está sepultado. Bem, meus amigos, então eu vou concluindo esse vídeo mostrando esta bela senhora antiga, que só é possível ver que ela nasceu em 1913 e faleceu em 86, com 73 anos. Eu demorei para perceber que isso aqui eram gavetas. Parecia uma casa, da altura de uma casa, mas é uma gaveta onde eram colocados os corpos antigamente. Eu estou preparando um último vídeo deste cemitério do bairro Cacuia, na Ilha do Governador. Eu ainda não sei como eu vou fazer, uma vez que eu acompanhei uma exumação e eu ainda vou vendo a melhor maneira de fazer este vídeo, de forma que não haja exposição ou desrespeito à pessoa sepultada neste local. Mas por enquanto eu agradeço a todos, um grande abraço e até o próximo vídeo.